Vamos determinar a indutância do solenoide. Vamos ver primeiro como é o seu campo magnético e, tendo esse campo, a gente determina o fluxo magnético e depois a indutância. Vamos lá. Um solenoide, geralmente ele é enrolado sobre algum material isolante e sem propriedades magnéticas. E também se utiliza fios finos para que a gente possa determinar o campo magnético com uma teoria simples. Então vamos supor um solenoide desse tipo com um raio A, um comprimento L, e esse comprimento muito maior que o raio ou o diâmetro do enrolamento, e a gente tenha N espiras nesse enrolamento. Sendo Nzão o número de espiras, a gente também tem a densidade de espiras, que é o Nzão sobre o L, que vai me dar quantas espiras eu tenho por unidade de comprimento. A gente vai usar coordenadas cilíndricas com o eixo Z coincidente com o eixo do solenoide. Agora, sendo um material onde foi feito o enrolamento, sendo ele um isolante ou algum tipo de plástico, esses materiais não têm propriedades magnéticas e, dessa forma, a sua permeabilidade magnética relativa, o μr, ele é 1, que é o mesmo do vácuo. Dessa forma, tudo pode ser tratado como uma situação em vácuo e a gente pode, então, usar a lei de Ampère para o vácuo. Agora, um solenoide real, as espiras elas são helicoidais. Mas uma vez que se use fios bem finos, a gente praticamente sai, dá um giro e volta muito próximo do ponto inicial. Dessa forma, a gente pode considerar a espira real como sendo uma espira circular. A gente retornaria ao mesmo ponto. Então, essa é uma aproximação que se faz para esse tipo de cálculo. Usando então essa aproximação, um solenoide com espiras helicoidais, ele pode ser tomado como um conjunto de espiras circulares, todos com a mesma corrente e o mesmo sentido da corrente. E esse conjunto de espiras ele vai gerar ali no eixo do solenoide um campo magnético axial, um campo BZ-EZ. Agora, uma outra coisa é que, sendo o solenoide muito longo, a gente pode tratar ele como um solenoide infinito, que, em outras palavras, quer dizer que a gente não considera as distorções de linhas que existem nas extremidades do solenoide real. Aqui a gente tem a configuração das linhas de campo no solenoide real. Veja que no interior do solenoide, nas extremidades, as linhas se abrem levemente. Agora, no solenoide idealizado ou no solenoide infinito, esse infinito significa que a gente está desprezando os efeitos nas extremidades. E dessa forma, o campo magnético ele é uniforme dentro de todo o volume do interior do solenoide. Agora, tudo isso é semelhante ao que nós temos no caso do capacitor de placas paralelas. Nesse capacitor, a gente considera um campo elétrico uniforme apenas no volume entre as placas. E o solenoide ele é tão relevante para o magnetismo da mesma forma que o capacitor de placas paralelas ele é para a eletricidade. Bom, com esse solenoide ideal, a gente pode usar a lei de Ampère no vácuo. E vamos tomar um contorno retangular como esse da figura. Dentro do solenoide, no trecho AB, veja que a gente escolheu um percurso que é antiparalelo ao campo magnético. E os trechos BC e DA, eles são perpendiculares ao campo. Sendo o campo magnético externo nulo, a única contribuição para a integral que a gente tem é desse trecho AB, que vai dar menos o campo vezes o comprimento do percurso. Menos, pois o campo e o percurso eles são antiparalelos. Agora, para a corrente interna, vamos colocar aqui o mesmo desenho da página anterior. Repare que a orientação do J, que é a densidade de corrente, e o vetor normal, eles são antiparalelos, hein? Agora, como esse contorno ele pega Nzinho vezes H espiras, quer dizer, essa quantidade de espiras que ele pega, e cada espira tem uma corrente I, então a corrente interna, o percurso, vai ser esse Nzinho H vezes o I. E substituindo tudo na lei de Ampère, a gente obtém o campo magnético do solenoide, que é o μ0, a densidade de espiras, vezes a corrente. A gente quer a indutância, que é o fluxo por unidade de corrente. E para fazer esse cálculo, a gente não precisa se preocupar com a orientação de contornos e normais, basta a gente calcular o valor absoluto. Então, como o campo está ao longo do Z, vamos tomar também que a normal da superfície esteja também ao longo do Z.
E sendo o campo uniforme, a gente obtém a intensidade do campo multiplicada por πa ao quadrado. Agora, esse é o fluxo de uma espira. A gente tem n espiras na mesma condição. E dessa forma, o fluxo total no solenoide vai ser esse nzão vezes o fluxo φ0, que é o fluxo de uma espira. Substituindo nessa fórmula o campo magnético que a gente obtém isso para o fluxo total, que dá para escrever assim. Como a indutância é o fluxo por unidade de corrente, a indutância vai ser isso aqui. Portanto, a indutância no solenoide ele vai variar com o quadrado do seu raio e também com o quadrado do número de espiras. E esses são os parâmetros que geralmente se trabalha mais para obter um valor de indutância que a gente deseja. Agora, vamos lembrar que essa é a indutância do enrolamento em si. A indutância total é essa indutância somada com a indutância do fio que foi utilizada para fazer o enrolamento. Essa parte que fizemos é apenas do enrolamento. E com isso a gente encerra esse exercício.